as 7 igrejas que eu vou repetir novamente, que Jesus escolhe para servirem de modelo espiritual, com pontos para serem apresentados às igrejas em todas as gerações. Então, essas igrejas, elas vão servir de base para todo o movimento das igrejas até a volta de Jesus. Então, nós estamos dando ênfase neste ponto para os irmãos, para que os irmãos entendam porque essas igrejas elas foram destacadas como sinais para nós. Pastor, como o senhor diz que essas igrejas vão servir de modelo espiritual, modelo na terra, o que o senhor está dizendo? Estou dizendo que em cada igreja dessa, igreja que está com a mão esfriada, igreja de Éfeso, que perdeu o seu primeiro amor, a igreja de Tiatira, uma igreja que se prostitui, a igreja de Sardes, uma igreja morta, ela tem uma aparência de igreja viva, mas quando Jesus ele vai sondar as obras no interior da igreja, ele vai detectar e diagnosticar que essa igreja está morta, a igreja de Sardes. Assim, vamos apontando, existem 2 igrejas que são a igreja de Filadélfia, que os irmãos irão aí estudar, e a igreja de Esmina, essa igreja que nós iremos falar hoje. 2 igrejas que não recebem repreensão, elas não recebem um puxão de orelha de Jesus. Então, das 7, 5 recebem puxão de orelha, tem elogios e tem um diagnóstico para que elas voltem a se curar. Mas existe uma igreja que ela tem o seu diagnóstico ruim, não recebe nenhum elogio, e essa igreja é uma das mais problemáticas que nós temos das 7 igrejas que estamos estudando. A igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é a última da série, é a igreja mais problemática, é a que Jesus vai dar uma ênfase muito dura a esta igreja, por causa da sua soberba, do seu orgulho, da sua riqueza, da perda de visão espiritual, da perda da sua comunhão. E esta igreja, ela se achava e ela tinha se ensoberbecido. Uma igreja ensoberbecida é uma igreja orgulhosa de quem ela é, não de quem constituiu ela na terra. Então, Laodiceia é dessas 7, uma igreja tirada do canto, e Jesus só mete a chibata nela sem nenhum elogio. Então, você tem igrejas, 4 igrejas, que está com problema, o diagnóstico, o que tem que fazer para restaurar. 2 dessas igrejas das 7 não tem problemas aparentes, não são igrejas perfeitas, mas são igrejas que os seus pecados não estão tão aflorados como as outras igrejas. E uma dessas igrejas não recebe nenhum elogio, a igreja de Laodiceia, e essa igreja ela vai estar caminhando com a gente. Pastor, por que o senhor está dizendo isso dessa maneira bem pedagógica? Para que você e eu venhamos a entender, meus queridos, que em todas as gerações, desde o primeiro século até o século que Jesus voltar, nós teremos na nossa geração, no século 21, nesse período que nós estamos vivendo, nós temos igrejas esfriadas, igrejas prostitutas, igrejas com aparência de viva, mas estão mortas, igrejas como de Laodiceia, que Jesus está prontinho para vomitar ela, porque ele está dando náuseas, a igreja está dando náuseas em Jesus, igrejas fiéis ao Senhor, como Esmina, igreja perseguida, uma igreja que tem pouca força, como a igreja de Filadélfia. Então, quero dizer para você que está nessa noite e vai prosseguir nessas terças-feiras, acompanhando a sequência dessas igrejas. Tenha atenção, meus queridos, porque essas igrejas vão apontar para uma realidade, e a realidade
Cristo. Porque o Senhor diz isso, pastor? Porque de duas coisas uma vai acontecer. Ou nós vamos, meus queridos, entrar em um afastamento de uma apostasia, vamos afundar como igreja para que Jesus volte, ou Jesus ele vai olhar para o mundo e vai dizer: eu ainda vou soltar o meu espírito mais uma vez lá embaixo. E Jesus, ele soprando novamente o seu espírito, acontece algo que sempre aconteceu na história do povo de Deus. É Deus usando homens e mulheres, usando igrejas, usando profetas para trazer um grande avivamento para a terra novamente. Ou a gente afunda, ou a gente levanta. Mas uma coisa eu quero dizer para você, meu querido: seja fiel até o fim. Ou descendo ou subindo, seja fiel até Jesus voltar. Aleluia! Essa é a ideia do Apocalipse. Essa é a ideia do Apocalipse. E hoje, para nós ganharmos tempo, hoje nós vamos lidar com uma igreja que não teve repreensão. É uma igreja que Jesus vai sondá-la. Ela não é uma igreja perfeita, mas não tem repreensão nessa igreja. É uma igreja fácil de nós lidarmos com ela. Mas você vai ter que tirar algumas coisas de lições para o nosso entendimento. Primeiro nós precisamos entender algo. Veja que Jesus vai nos apontar um modelo de sucesso de igreja. Veja, se essa igreja ela tivesse no século 21, se essa igreja ela tivesse hoje, existe igreja em Esmina ainda hoje, sim, mas qual é o padrão de sucesso de uma igreja hoje? Quando você olha para uma igreja hoje, no século 21, qual é o padrão que você tira? É um padrão de grandes templos, um padrão de uma igreja com homens intelectuais, um padrão de igreja aonde os irmãos, aonde a igreja, aonde o som, aonde ela está, é um padrão que vai dizer: esta igreja é uma igreja verdadeiramente do Senhor, é uma igreja de sucesso, é uma igreja que tem administração boa, é uma igreja que cresceu, é uma igreja que está nos 4 cantos da cidade, no estado ou no Brasil. E aí, qual é o padrão de igreja que nós vamos estudar hoje? Jesus, meu querido, ele olha para esta igreja e ele vai dizer várias coisas que para nós hoje é um pouco estranha, soa bem complicado aos nossos ouvidos, meus queridos. Por quê? Porque Jesus vai dizer que conhece a pressão que a igreja está sofrendo, ele conhece a perseguição que essa igreja está sofrendo. Ele ainda fala: Satanás vai pegar alguns da igreja e vai jogar na prisão. Tenta imaginar isso, meus queridos. O pastor da igreja, ele está aqui na igreja pregando e ele vai receber um recado de Deus, de Jesus Cristo, dizendo: diga aos irmãos da igreja que está neste local que Satanás vai vir aqui, ele vai pegar alguns irmãos e vai jogar na prisão, e eles lá vão padecer, eles vão passar 10 dias de tribulação, mas Jesus nos diz se eles vão sair vivos ou vão sair mortos. Provavelmente, quando vai terminando os versos, ele diz: mas seja fiel até a morte, porque vocês vão receber a coroa da vida. Não há uma promessa de livramento dos irmãos da prisão. Meus queridos, que marca de igreja é essa? E Jesus vai dizer uma coisa: ó, eu sei que vocês é pobre, eu sei que vocês são fracos, eu sei que vocês estão sendo perseguidos, mas tudo por causa da minha fidelidade. Vocês podem ser pobres, fracos na terra, mas vocês são ricos aqui no céu, porque eu sei que vocês são pobres, mas aqui vocês são ricos. Glória a Deus. E isso tem que incomodar nós. Quem quer a riqueza do céu aí, irmãos? E ficar pobre na terra? Levanta a mão. Aleluia. Irmãos, eu quero ficar rico na terra também. Mas Jesus vai dizer: por causa da fidelidade de vocês, por causa da fidelidade
bens de vocês estão sendo confiscados pelo governo romano. Lembram quando eu fiz uma introdução há 3 terças-feiras atrás, que eu falei para vocês que os irmãos tinham que decidir. Decidir o quê? Que César era Deus ou Jesus era Deus. Mas chegou um momento que eles fizeram o seguinte contrato, e esse contrato os cristãos deveriam aceitar. Faz o seguinte: vocês não precisam negar Jesus, mas vocês têm que compartilhar a divindade. César também precisa ser o Kyrios, o Deus de vocês. Então você não precisa tirar Jesus. Vocês podem adorar Jesus de dia e podem queimar um incenso ao imperador de noite. Vocês podem fazer a troca, podem adorar o imperador de dia, queimem incensos, mas à noite vocês podem adorar o seu Jesus. Ele queria compartimentar, dividir, ele queria que a divindade fosse dividida. E isso iria trazer, meus amados, muito prejuízo. E a igreja de Esmina, que estava num local bem aprimorada, rica, ela estava em uma situação, aquela cidade era muito rica, e ali os irmãos da igreja estavam sofrendo danos, porque queriam manter a fidelidade, queriam ser sinceros com o Senhor, sabiam que não deveriam dividir a glória do Senhor, eles queriam manter. Então, meus queridos, quando nós queremos ser sinceros, queremos ser honestos, queremos manter a fidelidade com o Senhor, eu quero te dizer uma coisa: naturalmente vai acontecer a perseguição, naturalmente vai acontecer guerras espirituais. Por isso que neste século eu tenho uma grande dificuldade, meus queridos, de entender que crente, ele está parado, sem guerra. Sabe por quê? De duas uma: ou ele não está dando trabalho para resgate, para a luta espiritual, ou ele fez parceria com o diabo, dizendo: tu não mexe comigo e eu não mexo contigo. E aí a gente fica parceiro. Eu fico fazendo algo que estou na igreja, estou cantando, estou pregando, e você vai cuidar dos seus campos lá. Fica uma coisa assim. E aí sabe o que acontece? Você fica morno, você perde uma visão espiritual, porque a igreja está na terra, meu querido, para combater o bom combate. E o bom combate, sabe qual é, meu querido? É quando você começa a marchar e dizer não para o presente século. E o seu não para o presente século é uma compra de briga com Satanás. Por quê? Porque você está olhando o que está acontecendo: corrupção, desonestidade, prostituição, adultério. Meu querido, é pai contra filho, é uma guerra dentro da família, é uma guerra por dinheiro, corrupção generalizada. Mas eu quero dizer, e Jesus disse para nós: seja fiel até o fim, continua pregando o evangelho da verdade. E o evangelho da verdade para a igreja é: Jesus é o único verdadeiro Senhor desta terra. Ele é o único que vai colocar ordem no caos dessa terra. Ele, meu querido, que é o Senhor, o mediador, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é o único criador de todas as coisas. É por meio dele e por ele que nós estamos nesta noite aqui dizendo glória, porque não existe outro Deus. E se você acredita, levanta a tua mão, meu querido, porque eu quero te dizer uma coisa: a igreja precisa se levantar nessa última geração. Sabe para quê? Não é para mostrar que é poderosa, mas é para mostrar que nós ainda somos testemunhas deles nessa terra. Você é luz nessa terra, você é sal nessa terra, e se essa terra não merecer você, nós vamos partir desta terra para a glória do Deus Pai. Glórias a Deus. Aleluia. 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 Glórias a Deus. Amém. Eita, maravilha. A gente precisa animar, porque senão a gente não vai. Senão a gente se molda ao mundo. Como diz Paulo aos Romanos, capítulo número 2, o verso 2: não se conformeis com este, mas transformai-vos pela renovação do vosso. O que ele está
Se você pegar um molde e começar a aparecer, aí normalmente a igreja tende a levar essa ideia de moldar-se ao mundo, roupa, lugares. Mas nós vamos aprofundar mais um pouco, isso é muito raso. Moldar-se ao mundo é aos seus valores, aos seus costumes. É nós nos moldarmos como igreja, olhando o que é ser um homem, o que é ser uma mulher. Hoje, irmão, nós temos dificuldade. Hoje, temos na presidência da Comissão das Mulheres do Congresso Nacional um homem presidindo mulheres, dizendo que é mulher. Isso está gravando ao vivo? Não, graças a Deus. Eu vou ver. Mas eu não quero hoje não, mas é a sua igreja que vai à prisão. Aí, meu querido, nós temos um problema grave, um problema bem grave, porque tem um homem presidindo mulher, dizendo que é mulher, dizendo assim, aí perguntaram para ela, mas você não engravida, mas você não tem como dar de mamar, mas você, desculpa que eu vou falar para as irmãs, você não tem aquele período de vocês. Aí ela respondeu, tenho. Eu menstruo, eu engravido e eu amo. Eu dou de mamar. Falou, como? Na minha cabeça. Eu falei, rapaz, até o diabo está duvidando daquilo. O diabo apareceu e ficou, não, que invenção doida é essa? Eu não inventei isso. Não fui eu que inventei. Eu acho que ele tem que ir no céu e perguntar, rapaz, a tua criatura lá embaixo é doida. Porque o que eles estão inventando? Eu não peguei nada disso. Eu nunca toquei o que Deus fez, homem e mulher, e dizer, hoje eu me sinto mulher, amanhã eu me sinto homem, amanhã eu não me sinto nada, depois eu me sinto cachorro, depois eu sou uma vaca. Meu querido, que marmota é essa? Até o diabo está duvidando. Sabe o que é isso, meu querido? É o mundo se distanciando do padrão da verdade de Deus, mas a igreja permanece na verdade, dizendo, só existe um, só existe outro, é homem e mulher, para a glória de Deus. Só que isso tem um preço. É a prisão da sua igreja. Eu não sou daqui. Você é o pastor da igreja. Você vai junto. Isso tem um preço. Existe um preço a ser pago. E o preço não é alto. Eu salgo por aí falando essas coisas, que eu estou vendo aqui. É porque eu estou calmo hoje. Tem hora que eu esgoelo assim. Eu falei só dois. Você tem que me acalmar. Sabe por quê, irmão? Porque tem hora que dá uma ânsia em você. E tem hora que eu falei, rapaz, não é possível um negócio desse. Porque se você for bater um papo com o diabo, não, você não foi eu que inventei, não. Você foi vocês, velho. Vocês ficam inventando aí e dizendo que é eu. Eu acho que o diabo chega a esse ponto. Lógico que eu estou falando, eu estou que você entenda uma metáfora. Veja onde o ser humano nos levou. Você olhar para o seu corpo biológico e dizer, eu acho que isso aqui está errado em mim. Eu não me sinto com isso aqui. Eu olho assim para mim, eu me sinto mulher. Você tem que me amarrar e me jogar lá no CAPS. Internar no manicômio. Então expulsar não é o demônio, expulsar é você e você mesmo. Tem hora que você tem que expulsar você e você mesmo. Você sai do serviço, sai daí, rapaz. Você está ficando doido, você tem que expulsar não é o demônio, é você e você. Por isso que o preço da fidelidade, e o tempo de uma coisa para você, vai piorar. Vai piorar. E o que eles estão fazendo é pegando teus filhos para manipular com a próxima geração. Essas ideias que estão vindo ali é para confrontar, é para mudar uma realidade. Porque é por isso que eu estou falando, saia de rede social, esvazia-se da rede, porque é um antro de manipulação. É um metendo o pau no outro e todo mundo com o pau atrás escondido. Não escapa um, irmão, todo mundo enrolado. É de mamãe caducando, é de templo espírita e de candomblé a igrejas evangélicas. É todo mundo enrolado, irmão. É todo mundo querendo tirar vantagem.
diz aqui. Estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou-se a viver. O que o senhor quer dizer, pastor? Depois você faz a anotação, você tem irmão também. Esboço de mensagem, deixa eu anotar aqui. Se nós não tomarmos consciência de quem é Cristo na igreja, quem é Jesus para você? Essa pergunta foi feita por Malaco, Mateus deixou relatado, porque perguntaram, Jesus pergunta para os discípulos, que estão dizendo que eu sou, aí fora, aí uns pegam a palavra e estão dizendo que o senhor é profeta, o senhor é Jeremias, o senhor é isso, o senhor é aquilo. O povo lá fora está falando isso, mas Jesus não para na pergunta dele, e pergunta, e vocês, que estão comigo todo dia, que estão cantando todo dia, que estão pregando todo dia, que estão orando todo dia, e vocês, o que dizem que eu sou? Aí, meu querido, eu vou te dizer uma coisa, se Jesus e Deus não revelar o que Jesus é, a igreja não sabe quem Jesus é, meu querido, porque quando Pedro pega a palavra e diz, tu és o Filho do Deus Altíssimo, aí Jesus fala e diz, pois é, eu sou mesmo, porque quem revelou isso para você não é estudo teológico, não é livro, quem revelou isso para você, pensava que foi o meu Pai no céu, que revelou que eu sou o Filho dele, o Filho eterno. A igreja só consegue perceber Jesus se Deus revelar para a igreja quem é Jesus. A gente não consegue perceber os olhos humanos da igreja, por isso que a gente precisa ir para a oração, por isso que a gente precisa pedir a Deus, Senhor, abre os meus olhos para que eu veja e eu veja e não tema, porque quando Jesus abre os olhos no monte da transfiguração, Jesus com Moisés e com Elias estavam ali batendo um papo, dizendo, e olhando, dizendo, já vou voltar para cá, e estava lá 3 bobinhos, olhando assim, dizendo, rapaz, que conversa é aquela? Quem está naquele povo ali de gente? E aí, meu querido, Pedro, Tiago e João não sabia quem estava ali, e a cada momento da revelação, Jesus chega, com certeza, os apóstolos estavam ali curiosos, dizendo, quem é aqueles? E aí Jesus falou, aqueles é Elias, é Moisés, eles estavam falando comigo da minha glória. E eu vou dizer para você uma coisa, meu querido, você quer se sustentar na igreja? Peça para Deus abrir os teus olhos, peça para Deus abrir o teu entendimento, peça para Deus abrir esses últimos dias, para que você se sustente na igreja. Senão, meu querido, culto não sustenta a crente na igreja, mas a revelação de Jesus na igreja, isso sustenta a igreja nessa terra. Aleluia! Louvado seja o Senhor. O efeito não está passando. E já vai acabar o efeito, irmão. Estou suando. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o primeiro e o último. Estive morto, mas agora eu estou vivo e vivo para todo sempre. Eu tenho a chave da morte, eu tenho a chave do Hades do inferno. João, eu sou, agora estou sentado, eu fui glorificado, eu estou aqui na eternidade. Eu estou dizendo uma coisa, fala para os irmãos que estão aí embaixo, sofrendo perseguição, permaneça fiel, avisa para eles, seja fiel, irmão, seja fiel, irmã, permaneça, avisa, porque eu tenho algo para eles, uma coroa na vida eterna, porque aqui na terra passa, mas eles não podem tocar na tua alma, eles não podem tocar em você, porque quem tem controle da tua alma é o Espírito Santo. Eles podem até levar o teu corpo momentaneamente para a sepultura, mas a tua alma tem uma direção que é a vida eterna, e daqui a um tempo vai tocar a trombeta, e quando a trombeta tocar, o corpo vai ressuscitar, vai unir a tua alma para a glória de Deus. E aí, meu querido, eu quero te dizer uma coisa, e Satanás e todo o inferno nessa noite, nós vamos ressuscitar e ser testemunha de Jesus na terra, dizendo, olha para minha noiva, ela é fiel, ela é pura, ela é testemunha, e você precisa estar lá, eu preciso estar lá, nós precisamos estar lá para a glória, porque você vai resplandecer para toda a criação, não mais como noiva do Cordeiro, mas agora como esposa casada com o Cordeiro de Deus. Para você ainda querer levantar
Permaneça fiel, irmão. Aleluia. Aleluia. Essa semana, acho que foi essa semana que eu estava conversando com a minha esposa. E ela falou: qual é o preço da fidelidade? É o desgaste, é o isolamento, é não ter grupo. Existe um preço. Existe um preço. Jesus falou: quem quiser ganhar a sua vida, tem que. Vou repetir. Quem quiser ganhar a sua vida nessa terra, quem quiser ganhar a sua vida nessa terra, vai perder ela. Mas quem quiser ganhar, meu querido, nós temos que perder aqui. Isso parece uma palavra meio antiga, irmão, de pastor antigo como eu. Mas é uma palavra que você não vê mais. Hoje as pessoas estão só querendo acumular. As pessoas vêm para a igreja para abrir portas. As pessoas vêm para a igreja, irmão, porque ela está com um problema. Eu não estou dizendo que Jesus não resolva, mas Jesus não é mágico de Oz. Jesus não é abracadabra. Não é porque você está com um problema que Jesus vai resolver o seu problema, porque este problema que está com você, muitas das vezes é para te aferir, é para te moldar. E ele vai dizer: não vou tirar não, Senhor, porque ele falou para Paulo assim: tu vai saber o que é padecer por causa de mim. E quanto mais Paulo se sacudia, mais os aguilhões apertavam. Jesus falou: não pula não, não fica se rebalando não tenta escapar não. Se você for para trás, para frente, para o lado, vai entrar agulhão. Então quieta, porque eu vou te mostrar o caminho, e a minha graça vai te sustentar, Paulo. Sabe por quê? Porque a minha graça é tudo para você e para a igreja. Uma igreja sem graça é uma igreja desanimada, é uma igreja fria. Mas quando a graça de Deus vai caindo sobre a igreja, a misericórdia de Deus vai caindo sobre a igreja, eu quero te dizer uma coisa, meu querido: vidas são transformadas e pessoas que queriam desistir se sustentam novamente, dizendo: graças a Deus, e Deus é minha âncora, eu não vou arredar o pé da fidelidade. Então, irmãos de Jesus, quem é Jesus para você? Essa pergunta que Jesus fez para os discípulos. Quem é Jesus para você? Um operador de milagre? Quem é Jesus para você? Um resolvedor de coisa? Um mágico? Quem é Jesus, irmãos? A igreja não pode perder esse foco. Jesus hoje é Jesus mais pop. É um Jesus, irmão, que nós estamos entregando aí, que é só amor. Jesus é amor, sim, Deus é amor, mas é só amor. Jesus cuida de você, leva você no colo. Jesus coloca você no saquinho, igual o Papai Noel te conduz, por cima das águas, por cima das guerras. Irmão, estão criando uma geração de igreja fragilizada, uma igreja que não sustenta uma guerra, uma igreja que quando vier a perseguição vai virar uma aguenta. Sabe por quê? Porque quando a gente é muito mimado, quando a gente é muito coitadinho de nós, meu querido, na hora que Satanás atacar, e na hora que Deus dizer: vai lá, acerta, para ver o que vai sobrar, meu querido, vai fazer igual o Jó. E aí, meu querido, no céu, Satanás diz: tira a cerca dele, para ver se ele vai ser fiel. Quando Deus tirar a cerca, meu querido, quem vai permanecer? Satanás tira a cerca dele. Ele é daquele jeito próximo, ele é fiel a ti, porque tu cerca ele, ué. Eu falei: tá bom, vou tirar a cerca. E quando Deus tira a cerca da gente, deixa eu te falar uma coisa: se Deus tirar a cerca de você, quem é você? Cuidado, irmãos, porque Deus tira a cerca. Mas sabe por que Deus tira a cerca? Deus tira a cerca para te aferir. E quanto mais fogo em você, mais puro você tem que ficar. Diga amém. Não, pastor, isso dói. É forte que dói. Por acaso tu acha que Deus vai te purificar um leitinho, um leite de rosa, um perfume importado? É na fornalha. Acabou o fogo? Põe mais lenha aí,
Mas quem me conhece, quando eu vou cumprimentar alguém, a pessoa diz: Pai do Senhor, pastor, está tudo bem? Aí eu tenho um lema: estou na guerra. Pastor, o senhor nunca sai da guerra? Eu falei: não, porque eu me conheço. Eu me conheço. Dá uma brecha para ver a tua cara. Para de orar uma semana. Tem uns que já parou faz anos. Para de orar uma semana. Deixa a Bíblia encostada na tua casa uns dias. Deixa. Para tu ver o que vai acontecer. Deixa. Irmãos, nós somos isso. Não tem que mudar. Por isso que Jesus manda colocar lenha. E Pedro vai dizer para nós que somos purificados assim. Não tem outra purificação. Não tem outro jeito. Por isso que nós precisamos ser aferidos. Como é que está você? Deus está te aferindo? Deus está te purificando? Deus está te encurralando? É para que a tua fé seja pura, para que a tua santidade seja sincera. Deus está te encurralando. É para quando tu der glória a Deus, esse glória a Deus é para a glória a Deus mesmo. Não é só uma coisa mecânica de tudo. Glória a Deus, levanta a mão, Pai, essa mão. Levanta a mão. Irmão, sabe o que está fazendo? Fala para o teu irmão que Deus vai abençoar ele. Está dormindo do lado. Está dando nem moral todo dia com o culto acabado. Então, se nós não entendemos isso, nós vamos ter problema. Então, ele vai dizer a forma. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Diz para a igreja: eu sou o primeiro, eu sou o último. João está dizendo, vou ler para vocês. Tive um culto, hoje eu estou vivo. Tinha que dizer para a igreja, porque a igreja está sofrendo uma grande perseguição. Os irmãos estavam sendo perseguidos, mortos, enfraquecidos. Fala para eles. Quem tem o controle do céu, da terra, do inferno, sou eu. Não é imperador que tem controle. Não é governo humano que tem controle. Não é o Bolsonaro, não é o Lula, não é o Flávio, não é Caiado, não é Zema, não é Tarcísio, não é Papa, não é pastor. Quem tem o controle do céu, da terra e todos os lugares é Jesus de Nazaré. Ele está dizendo para a igreja: sou eu que tenho a chave. Para de ficar acreditando em homens na terra, porque quem tem o controle sou eu que ponho, sou eu que tiro. E quando eu quero que uma nação desapareça, a nação desaparece. Os romanos desapareceram, os assírios desapareceram, os tírios, tudo desapareceu. Eu quero dizer para você, meu querido, não tem essa dizendo: nós somos a mais poderosa nação. Poderoso é Jesus de Nazaré, que morreu, ressuscitou e está sentado controlando todas as coisas. Então, tua vida está no controle. Lembra disso? Tua vida está no controle. Pastor, mas está no controle, eu não queria essa doença. Pois é. Fazer o quê? Pastor, eu não estou no controle, eu não queria estar entubado, não. Fazer o quê? A gente tem hora que a gente precisa só se submeter. Como Jesus no Getsemane. Você acha que Jesus lá no Getsemane estava alegre porque ia morrer na cruz do Calvário, Jesus? Você acha? Jesus estava orando, um bocado de discípulo cansado, dormindo igual nós. Jesus vai para a oração, volta, está todo mundo roncando, as portas da cambada, vamos orar, vigiar. Jesus sobe de novo, desce, todo mundo dormindo, falando: não é possível um negócio desse. Aí Jesus faz aquela oração que a gente conhece: Pai, o que faz? Pai. Não, estou falando não é do Pai, estou falando é lá no Getsemane. Passe, se possível, este. Olha agora. O pavor da dor de levar o pecado já estava chegando. E a dor era tão grande que Jesus, na oração, sentiu no corpo que seus vasos capilares dilataram. Que a Bíblia vai dizer que o suor dele era como sangue, saiu sangue de tanta pressão.
mas seja feita a tua. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e doce. Ela é boa, perfeita e agradável. mais uma vez, para você não esquecer, deve voltar. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Quando você está na beira do caixão, terra do teu filho, essa vontade é boa, perfeita e agradável? Sim. Quando você está doente e recebe um diagnóstico assim, só um mês ao seco, para você curtir a vida na terra, aí você vai dizer: glória a Deus, a perfeita boa vontade do Senhor. Então, a vontade de Deus se torna boa, perfeita e agradável, sabe quando? Quando nós estamos totalmente submersos a Deus e submissos à vontade dele. Dizer: Senhor, sei ter, sei não ter, sei ter em abundância e sei passar fome. Quem falou isso? Paulo, não Filipenses, capítulo número 4. Mas aí ele conclui de uma maneira, porque você diz assim: posso todas as coisas naquele que me. Mas aí ninguém lê o contexto, porque Paulo fala: eu sei passar fome também. Vocês sabem passar fome, não ter gás, não ter casa, não ter dinheiro, não sei não. Pois é, mas está no texto, ninguém lê essa parte. A gente só lê a abundância, só lê o fortalecimento. Mas Paulo vai dizer: eu sei ter e sei não ter. Eu sei que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só que ele não termina de dizer: eu achei o mistério. E sabe qual é o mistério, meu querido? É estar em Cristo, com Ele, caminhando com Ele, que é o mistério de todas as coisas. Porque se Ele for para a direita, você vai para a direita. Se Ele for para a esquerda, você vai para a esquerda. Se Ele comer em abundância, você come. Mas se Ele tiver jejuando no deserto, você vai jejuar no deserto. Sabe por quê? Porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas. Você precisa saber de uma coisa: poder todas as coisas você só pode se você estiver em Cristo Jesus. Se você não estiver em Cristo, meu querido, você está com a sua conta bancária cheia. Mas no dia que não tiver nada, tiver no vermelho e tiver um oficial de justiça batendo na tua porta, eu duvido que você diga: posso todas as coisas. Você vai murmurar, você vai dizer: meu Deus, isso é o diabo. Não, meu querido, é Deus te aferindo para que as tuas palavras sejam verdadeiras, não só na igreja, mas aonde você estiver. Porque quando você abre a sua boca, tem que ser sincero. Porque o profeta Isaías vai nos dizer uma coisa, igreja, dizendo: o meu povo balbucia palavras, mas o coração está distante, o coração está pensando outra coisa. Eles não estão lá naquele local. Mas nessa noite, meu querido, o que a tua boca falar, o teu espírito precisa confirmar, dizendo: glória, aleluia, é glória ao Senhor. E o teu espírito enche-se da presença de Deus. É por isso que tem gente que dá glória a Deus, fica glória, aleluia, glória. Irmãos, faz é secar mais. É porque balbucia palavras, mas os pensamentos não dizem. Por eles não estavam aqui. Aí não funciona. E Jesus continuou: vocês precisam me conhecer. Porque se a igreja do século XXI não conhecer Jesus, não vai, não. Esse Jesus que estão pregando por aí não vai. Pastor, você está julgando Jesus do pregador? Estou, sim. Porque esqueceram Jesus do Apocalipse, irmão. Ficaram com Jesus antes da crucificação. O Jesus que cura, o Jesus que abençoa, o Jesus que multiplica. Ficaram com Jesus parado ali. Não levaram Jesus para a cruz. Porque, meu querido, a sexta-feira da crucificação, muito bem. Mas cadê o domingo da ressurreição? Cadê, meu querido, a ascensão de Atos 1? Cadê a visão do Apocalipse do capítulo 1? Esquecemos Jesus, pegamos Jesus do Evangelho, pintamos Jesus pop, começamos a pregar que
todos, Ele conhece as tuas obras. Porque está assim, ó. Mas não é olhando só você assim, não. Ele está olhando. Porque nós vamos ser cobrados lá. Não é o tanto de obra física. Porque eu posso estar fazendo obra física de montão. Mas o meu coração está distante. Eu quero justificar a minha vida espiritual fazendo obra. Obra não justifica a vida espiritual de ninguém. Você pode fazer um montão de obra, porque só quem justifica a tua vida é Jesus de Nazaré. Obra não justifica a vida. Meu querido, não entra nessa enrascada. Nós não somos salvos por obra. Paulo vai dizer nos Efésios capítulo 2, meu querido, dizendo: vós não sois salvos por obras, mas mediante a fé. E esta fé em Cristo Jesus é Jesus que te chama, é Jesus que te perdoa, é Jesus que escreve teu nome no livro da vida, é Ele que te batiza, te limpa, e é Ele que vai continuar na obra, porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar ela. Mas Ele diz uma coisa para a igreja: você foi salvo, você sabe quem eu sou, então agora faça a minha obra. E sabe qual é a obra que Jesus quer? Sejam minhas testemunhas nessa terra. Isso já é suficiente. Se você for uma testemunha nessa terra, não quer ser testemunha de Jesus, não. Tem muita testemunha dizendo: é crente, é lá da Assembleia de Deus. Não. Quer saber cadê? A testemunha de Jesus. Porque testemunha de igreja está cheio de livro. Eu sou de A, sou de B, sou de C, sou de Paulo, sou de Pedro, sou de Jesus. Sou de Apolo. E cadê essa testemunha de Jesus? Falou: você de qual igreja? De Jesus. E Jesus, qual é a placa da sua igreja? Na Assembleia de Deus, nós somos testemunha de Jesus. E a gente precisa, irmãos, sair dessas enrascadas que a gente tem, né? Conheça novamente quem é Jesus. Intimidade gera obra. Não gere obra, não faça obra para gerar intimidade. Cuidado. Intimidade gera padrão, gera caráter, gera santidade. Não fique tentando fazer obra para gerar caráter e gerar comportamento. Não, coloca ele na obra que ele vai mudar. Muda não. Porque quem muda é Jesus. E se a pessoa não tiver intimidade, não muda. Então, nós precisamos entender, precisamos conhecer quem é Jesus. Fique com isso na sua cabeça. É o primeiro ponto. Mas nós vamos continuar rapidinho para nós. Esse é o que ele fala aqui. Conheço, olha o verso 9. Olha aí, irmão. Ele vai falar o padrão da igreja lá na cidade. Conheço a tua tribulação pela qual você está passando. Eu sei da tua pobreza. Mas eu sei que você é o quê? Rico. Essa riqueza não é da terra, irmão. Porque ele não vai se contradizer o texto. Ele está dizendo: vocês são pobres, vocês estão sendo perseguidos, vocês estão sendo oprimidos, mas vocês é rico. O que está querendo dizer? Meu querido, o padrão que eu meço a igreja é diferente que o mundo meça a igreja. O padrão que eu vou medir, vou meçar, o padrão que eu vou aferir a igreja não é o padrão da terra. Porque vocês da terra são falidos, quebrados. Por padrão da terra vocês não servem. Por quê? Porque vocês são pobres, perseguidos, coitados, analfa, sabe pouco, tem pouca força. Olha o que Jesus está dizendo. Qual é o padrão? Pois é, o padrão é que Jesus nos olha de uma maneira diferente. Ele não está olhando é o teu poder aquisitivo. Ele não está olhando é o teu poder intelectual. Ele não está olhando é o tamanho da igreja. Ele não está olhando é quantos membros que essa igreja tem, 200, 500 ou 1000. Ele não está olhando, não é isso. Ele está olhando é a fidelidade, a
perseverança, a sinceridade, a santidade, a intimidade. Ele está olhando para a igreja e está dizendo: eu sei das tuas obras, que tu é fiel, que tu é perseverante, que tu é sincera, que tu ainda tem fervor no teu coração quando fala no meu nome. Eu sei que tu ainda tem um gás para dar. Eu sei, Jesus está olhando isso na igreja. Então o padrão, meu querido, não é grandes luzes, grandes intelectuais, púlpito cheio de homens intelectuais, não. Jesus não tem esse padrão. Pastor, mas uma igreja com gente assim é bom, mas uma igreja intelectual, meu querido, regendo, estando submissa a Jesus, é excelente. Mas eu quero dizer, o padrão dele, meu querido, é: vocês são pobres, têm pouca força, e a força de vocês não vem dessa terra, a força de vocês vem do céu, porque vocês aqui são ricos e vocês são fortes aqui na eternidade. Esse é o padrão. Então você está desanimado achando que você não tem força, está pobre, está. Nossa, Jesus podia abrir uma porta, me dar um iate, um carro do ano, uma Hilux. Quando Jesus fosse um Hilux, imagina esses crentes de Hilux ali rebatendo lá no Beto Carreiro World. Pastor, nós temos que curtir, porque nós somos filhos. Eu pego no meio dessas coisas. Nós somos filhos do rei, a gente tem que comer o melhor dessa terra. Nós não somos cauda, nós somos cabeça, nós temos que comer de tudo. Jesus, meu Deus, deixa, segura minha língua. Quando eu escuto essas palavras, eu sou tão triste do culto. Mas você não acredita que a gente é cabeça, não? Não. Porque o Novo Testamento já tem cabeça. Então você está lascado. Se botar outra cabeça lá, você vai perder lá. Então vai ser um animal, uma coisa animalesca, com duas cabeças. Porque só existe uma cabeça. Que é Cristo. Quem é o cabeça? Cristo. Quem é o cabeça? Cristo. Inventa esses negócios de pôr na cabeça aí. Quem é cabeça? Nós não somos capa, nossa coisa. Eu não quero ser cabeça porque eu já tenho um cabeça. E o cabeça é Jesus de Nazaré. E eu quero ficar com a cabeça dele em mim. Porque se eu pôr a minha língua, vai dar problema. Aí eu vou montar uma igreja igual Satanás montou uma igreja no céu. Ainda bem que Jesus não deixou lá, deixa eu convertir lá. Mas levou um texto dos anjos. Se Satanás, Lúcifer, teve a ousadia de fofocar, seduzir os anjos no céu, com Deus sentado no trono. Não, você já imaginou esse enredo? Você já pensou? A gente é pentecostal, não pensa muito, mas pense comigo. Satanás saiu do céu fofocando de Deus. Deus no trono, assistindo. Deixa ele lá. Vamos ver quantos ele vai levar. Traz e vai voltar. Aí quando ele terminou de semear, qual é a conta? Um terço. Um terço desce com Satanás, com Lúcifer. Irmão, você já imaginou isso? Ele vai no Éden, ele faz um estrago só no papo. Porque Satanás é bom no papo. Cuidado para ficar falando com a serpente. Existem as serpentes modernas, que a igreja está falando com ela. E serpentes modernas, meu querido, bata papo com a serpente, ela vai te seduzir, porque Paulo falando à igreja de Corinto, no capítulo 10, na sua segunda carta, sabe o que ele fala para a igreja? Eu temo que a antiga serpente, assim como seduziu Eva, seduza vocês também. E sabe como é que ela seduz, igreja? Ela seduz assim, ó. Para que esse negócio de igreja todo dia? Vamos maratonar uma série aqui. Você é filho de Deus.
Deus não vai fazer isso, não. Deus falou para Adão que se eles comessem da árvore, o que ia acontecer? Morrer. Aí Eva vai dialogar, não, Deus não vai fazer isso, não. Vamos bater um papo aqui. Sabe o que é? É que Deus está fazendo, está colocando medo em vocês. Deus é craque em fazer vocês terem medo, porque Ele sabe, no dia que vocês estudarem, no dia que vocês se libertarem dessa prisão, dessa opressão de religião, vocês vão ter a verdadeira luz. Ele tem medo que vocês tenham conhecimento. Olha o que Ele ofereceu para Eva. Deixa eu falar uma coisa para você. Está oferecendo a mesma coisa para nós. Ele sempre ofereceu para a humanidade. Olha o que Ele ofereceu para Jesus no deserto. O que Ele ofereceu? Poder. Ele ofereceu, irmão, glória. Olha o que Satanás, não Satanás teve a coragem de oferecer isso para o Filho de Deus. Tenta imaginar para nós, irmão. Quase nós a gente não ora. Quando ora, a gente dorme. A gente está mortinho aqui, doidinho para acabar o corpo, para chegar em casa, jantar e dormir. Como é que a gente faz? Não brinque com Satanás, irmão. Que se ele teve coragem de querer seduzir Jesus, que estava 40 dias orando e jejuando. Tenta imaginar nós. Satanás está mexendo no caldeirão, nos entregando várias coisas, entregando coisas para os teus filhos, está entregando coisas para os casais da igreja, entregando, tirando tempo. A gente não tem tempo mais. Aí, Jesus vai dizer para nós, qual é o padrão de sucesso para medir uma igreja? Qual é o padrão que a gente está usando? Mas eu concordo que Deus quer uma igreja de qualidade, completamente quantidade? Sim, Ele quer que todos se salvem. E para Ele, uma alma tem valor. Ele quer uma igreja assim. Se puder botar todo mundo santo, não pensa. Mas vai ser assim, sim ou não? Não vai. Não vai. Porque tem muita gente dentro das igrejas com vários tipos de interesses. Lembra dos leprosos? Foram quantos que foram curados? Quem lembra? 10. Todos. Quantos? 10. Se alegraram com a cura? Sim ou não? Sim. Aleluia! Cuidado. Bênção não é sinônimo de salvação. Jesus curou o servo do centurião só porque ele entendia que aquele homem, Jesus, tinha autoridade. E Jesus olhou assim para ele: rapaz, nem na igreja, lá no meu congrego, tem um cara desse. Tamanha fé. Vá. Teu servo já está curado. Deixa eu perguntar para você: esse testemunho do milagre salvou aquele centurião, sim ou não? Não. E o pior, abre-se um parênteses para você entender isso. Isso vai gerar peso de julgamento, sinal que ele operou e você não voltou para adorar. Foi 10, voltou 1. Aquele se salvou. Mas os outros 9 vão curtir o milagre. Você sabe o que a igreja está fazendo? A igreja está curtindo os milagres de Deus e se deleitando com os milagres. Estão enchendo suas contas bancárias, estão curtindo viagens, pregadores, grandes profetas, estão curtindo os milagres. Aí, meu filho, só volta um para adorar verdadeiramente. Eu falo isso há muito tempo. Cuidado para você não tomar posse do dom. E Jesus não vai tirar, vai ficar. E ele vai operar através do vaso. E aí, meu filho, que é o problema. Porque quando Deus começa a operar no vaso que está
pastor e vaso emborcado opera, porque Ele é Deus. E a misericórdia dele não cessa. Porque o que vai nos constranger não é o juízo, o que nos constrange é o amor. E por causa do amor e da graça, Ele vai operando até você entender que você, emborcado, do jeito que você está, Ele está operando, e você está com o coração duro. Ele está dizendo a mim, o meu amor ainda está agindo na tua vida. Aí você está achando, como eu sou bom demais. Você está emborcado, operando coisas que não é sua, colocando valor naquilo que não é seu, e você está curtindo os milagres nesta terra. Por isso que a Bíblia fala que nós iremos, meu querido, no julgamento da igreja com as obras. Muita obra vai ser queimada, porque ficou para a glória de um nesta terra. Mas eu quero dizer uma coisa para você: cuidado com a obra que você faz. Primeiro fica aos pés de Jesus, aprenda com Jesus, fica no pé da cruz, e Ele, quando Ele te enviar, Ele vai com você dizer: é aqui, meu filho, porque a minha obra é feita com sacrifício e com a cruz nas costas. E aí, meu querido, nós vamos ter essas obras para toda a eternidade. Você está entendendo? Como é que a gente mede uma igreja hoje? Fique com isso na sua cabeça. Como é que a gente mede o que é uma igreja de sucesso? Aqui, ó. Porque eu não vou estar aqui, mas eu queria vir nesse dia, quem for ministrar lá no céu. Meu filho, aqui, ó, olha a contramão, olha a contramão. Você está aí exibindo, igreja pobre, perseguida, uma igreja oprimida, uma igreja que tem uma sinagoga dentro. Sabe quem é a sinagoga? É os irmãos traidores. Aí Jesus está dizendo, tem um bocado de traidor aí dentro, dizendo que é judeu, não é. É uma sinagoga, é um grupo de irmãos traidores entregando a fidelidade da minha igreja. Da minha igreja. Um bocado de traidor. Sinagoga, grupinho de Satanás. Porque a palavra Satanás na tradução ela tem a ideia de adversário. Aí está lá os irmãos. E aí você tem essa contramão. De repente, você vai para a última igreja, a Odisseia. Aí você chega, olha a contramão. Olha a contramão. Aí você tem uma igreja rica, poderosa, uma igreja que tem partido político. Uma igreja que é exaltada, uma igreja que se orgulhou da força que tinha na terra, porque ela tinha gente poderosa dentro dela, tinha gente rica dentro dela. Meu querido, a igreja abraçou os ricos da cidade, porque estava com interesse dos ricos. Isso parece com alguma coisa? Não fala com pecado. Fica. Olha a contradição. Jesus olha para aquela igreja e diz: rapaz, você bom que ela palavra pesada. Vocês são miseráveis. Vocês são desgraçadas. Irmão, você já viu uma? Vocês estão nus, estão cegos, são desgraçadas. Vocês são uma igreja desgraçada. Diz assim, caramba, Jesus vai de calma. Nós estamos aqui cantando. Aqui, a igreja está lotada. Olha os equipamentos de som de última geração. Nós temos vigília, nós temos conjunto, nós temos presbítero, nós temos irmãos da igreja. Está aí com calma. Vocês me dão ânsia de vômito. O culto de vocês, eu estou passando mal. Tá bom, senhor? Vai quebrar a pregação do culto. Venha para essa igreja. Essa igreja é interessante. Olha o contraste. Qual é o padrão de sucesso? A que tinha tudo na terra e não tinha nada no céu. Olha o padrão. Essa não tem nada na terra, mas estava rica no céu. Irmão, é muito contraste nas igrejas. Um
tem nada, pobre, quebrada. Aí Jesus fala: rapaz, aqui vocês são ricos demais. Vocês nem são, né? Porque quem tem o domínio da prata sou eu. Ouro e prata passa, mas a minha glória não passa. E vocês são sinceros com a minha glória e na minha fidelidade na terra. Então aqui vocês são ricos para a glória do Deus Todo-Poderoso. Então, irmão, não se rebaixa não. Se rebaixa não. Não se rebaixa como igreja não. Se rebaixa não. Permanece na tua fidelidade. Nossa, pastor, eu visto igual uma chita. Isso não. Permanece honesto, sincero, prudente. Permanece com amor, com perdão. Vai caminhando. Vamos ver. É o que eu falo muito com os pastores. As pessoas vêm conversar comigo, vêm conversar, desafiar o nosso povo. Eu falo: não, vamos fazer o seguinte. Vamos chegar no final. No final, que é a morte, ou Jesus volta, ou mais de um quarto. Quando a gente abrir o olho, a gente vai ver se isso era real ou não. Tomara que quando chegar lá, você não abra o olho do lado errado. Porque se você abrir o olho da errado, acabou. Porque só tem conserto aqui. Eu não quero pegar o teu corpo e enterrar, fazendo um culto fúnebre na igreja, e a tua alma no inferno. Porque a gente faz isso em casa. E aí Jesus disse, para concluir para nós, não vamos encerrar essa nova vida. Quem é o verdadeiro Deus do nosso século? A identidade de Cristo é que nos certifica. Se somos ou não somos uma verdadeira igreja, porque existe igreja falsa, sim. Existe igreja morta, sim. Existe igreja desgraçada, sim. Existe igreja, sim. Existe essa ideia de dizer: tudo é igreja, tudo é. Não. Eles estão plantando em nós. Então, a identidade de Cristo nos certifica. Somos certificados pelo sangue de Jesus. Então, você é certificado. Minha igreja. Tem igreja que não tem o sangue certificando a igreja. Não tem. São igrejas abertas em rebelião. São igrejas abertas. Deus nem chamou para a pessoa abrir igreja. Abrindo igrejas que as pessoas acham bonito, porque quer ganhar dinheiro, tem o que fazer. Está cheio de dinheiro na cidade. Estou falando que é aqui. Aqui, lá abaixo. Mas eu estou fofocando. É aqui. Ontem, quando eu pastor, eu estava na Nova, você estava, quando eu pastor, vinha saindo, encontrei o pastor. E falei: ô, pastor, uma vez, como é que o senhor está? E, pastor, separei da mulher. Falei: puxa, não tinha nada dessa hora, vou falar uma coisa para ele. O que aconteceu? Porque eu abri uma igreja e saí, levei o texto da igreja e falei: caiu Satanás. Eu pegou na minha cabeça. E abri uma igreja, abri um tempo que tinha aberto a igreja. Eu falei: aquela igreja, o senhor estava lá, não deu certo, o povo foi saindo, a mulher se rebelou e separou de mim, e não sei o que mais. E falei: vai, trouxe outro para colocar, trouxeram outro para colocar lá, trouxeram, fechou. E os irmãos, os irmãos um pouquinho ali, um pouquinho acolá, o outro se perdeu. Eu falei: Jesus, irmão. Eu fiquei até perturbado. Eles mesmo, não tem coisa que a gente faz, que é a gente que faz. É por isso que tem muito pastor doente, porque é ele que está fazendo. Porque se Jesus mandou você fazer, ele vai te sustentar. Ele vai te sustentar. Então, a identidade de Cristo não certifica. Deus conhece a nossa aflição. Para nós, meu querido, o sofrimento serve para refinar a nossa vida espiritual. Seja fiel e ao vencedor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Amém? Fique de pé.